eles se enxergam ou enxergam esses dados, se eles de fato traduzem a realidade sentida por vocês, porque aqui a oscilação é bem menor, mas ela é sempre crescente, né? E esses são as apresentações que a gente pensou sobre clima e agricultura para ter com vocês, primeiro partindo de um geral, de algumas imagens e alguns dados gerais, para depois trazendo esses outros dados específicos aí dos municípios da região da Chapada Diamantina. Eu acho que agora a gente passa para uma outra parte da apresentação, né? Que são os resultados de um diagnóstico participativo sobre seca nos ACRs aí na região da Chapada. Eu não sei se foi comentado ou não, mas nós decidimos assim escolher a seca para ser trabalhada nesse... a Samia acho que vai comentar isso, né, Samia? Está sem áudio. Eu estava tentando achar onde que eu clicava para abrir o meu áudio. Ô, Rodrigo, você acha que a gente faz uma rodada para comentar aqueles dados que você apresentou? Se alguém quiser um comentário. Quem quiser comentar, eu também... Na última oficina, o pessoal preferiu falar no final, né? Eu acho que é como vocês se sentem hoje aqui. Se vocês quiserem comentar agora, a gente tem essa pausa. Se alguém quiser comentar, a gente volta no gráfico, comenta. Ou a gente comenta no final. Eu gosto de conversar e como a gente de casa no bom sentido, né? Porque a gente está trabalhando aqui, fazendo esse passo de reflexão para vocês. Mas como vocês preferirem. Juliana, o que você acha? Não sei, vamos perguntar, né, se alguém quiser fazer alguma colocação, que a gente já interrompeu. Eu não estou vendo o chat, eu estou ainda tentando entender aqui. Eu sei que eu estou com a apresentação, não consigo verificar. Não sei se alguém fez algum comentário. Não, ainda não, no chat não. Sâmia, tudo na barrinha embaixo, tudo na barrinha embaixo. Onde você liga o microfone, o som, a câmera. Aí, do lado do lado mais direito, tem participantes e tem bate-papo. Achei. Aí, no papo, você... Perfeito. Então tá, eu quero aproveitar então, claro, esse intervalo que deu e dizer o seguinte, né? Falando para todos que estão aí, os beneficiários dos ACRs. Na semana passada, nós tivemos um evento online muito interessante, que foi o Terra Madre, que é um grande evento que todos os anos acontece, geralmente na Itália. Esse ano ia ser em Salvador, mas em função da pandemia não foi possível fazer presencial, mas teve o evento online. E no sábado teve eu vou colocar aqui no chat, no bate-papo, eu vou colocar o link de uma live que teve, que foi muito, muito interessante, que chamou Alimentando Pandemias. E nessa discussão dessa live se falou muito, muito com relação às questões climáticas, né? Tinha um especialista nessa área falando das questões climáticas, tinha uma outra especialista, outra mulher falando sobre as questões da alimentação e dos programas tipo PENAI e PAA. Foi muito interessante, e uma argentina também, uma mulher argentina também falando. Então, eu vou colocar aqui porque eu acho que é interessante, porque fala exatamente desses dados que nós levantamos aqui, sabe?
Então, acho muito pertinente que depois vocês possam escutar também e ver também essa live que está no YouTube, tá? Só para deixar registrado aqui. Obrigada, Brígida. Então, vamos seguir aqui. Eu só passar, Oi. Samuel, para você comentar, mesmo, Brígida, que esse tema do clima em espaço rural, como eu estava falando no começo, ele, algumas vezes ele não é dada a importância, mas cada vez mais o debate tem crescido e a gente tem ganhado mais e mais espaço. A gente saber que o espaço rural alimenta a cidade, né? Existe uma série de aspectos da cultura rural que é negligenciada, que, enfim, que não tem tanto espaço, mas é sim um movimento que cada vez tem crescido. E esse nosso esforço, aqui, esse nosso trabalho em conjunto, a gente não pode, além de ele nos servir, ele com certeza inspira outras regiões e tem um potencial muito grande. Eu só queria dizer que nós somos aqui pioneiros nesse sentido, que estamos fazendo o nosso trabalho aqui, mas com certeza tem aquele efeito borboleta, né? Que as coisas se multiplicam e vão indo, mas eu acredito muito nisso também, nesse nosso papel aqui, tem ideia dessa contribuição de cada um mesmo que está envolvido aqui. Obrigado, Sam. Essa ideia não queria. Obrigada, Rodrigo. A gente teve essa proposta de trabalho justamente não só para valorizar realmente a cultura rural, né, entender como isso funciona, a gente tem vindo nesse processo há algum tempo, mas também dar voz às pessoas que estão lá, né, a gente não pode olhar para o campo só como um lugar de produção de alimentos, mas de cultura, de pessoas, né, então a gente propõe essa segunda parte que eu vou falar, que foi um diagnóstico participativo que nós fizemos sobre o impacto da seca, que é um dos impactos, né, existem vários, né, em relação ao tema do clima, mas a seca é um deles que nós selecionamos, por conta dessas questões todas que o Rodrigo comentou, levantamento, né, pensando que em geral, os estudos climáticos, eles estão ligados muito a coisas amplas, né? Mudança do clima, modelagem, né? Às vezes são cientistas falando sobre essa variabilidade, que não é o cotidiano em geral, mas são estudos globais, né? De modelos, fatores econômicos, analisando o risco, mas pouco se faz ou se estuda no nível local, quer dizer, qual o impacto desse cenário, dessa situação, para as culturas locais, para as pessoas que vivem no campo, que vivem de atividade rural e principalmente de agricultura familiar, né? Uma das coisas que a gente levantou lá daqueles dados, e a Brígida, na época que a gente apresentou, falou das culturas irrigadas, né? E dos grandes, né, pilotis e toda essa infraestrutura que não chega para a agricultura local, familiar. Então, quando a gente só entende uma coisa muito ampla, os grandes produtores, né, e não entende o nível local das famílias, a gente não consegue fazer um bom diagnóstico e não consegue demandar, inclusive, políticas públicas, orçamento, recursos para essa área. Então, nosso estudo também pretende contribuir com alguns dados que também possam colaborar até com financiamento e que coloquem esses impactos no nível local. Então, o primeiro estudo que a gente fez foi com os ACRs, né, entendendo que esses extremos sobre a agricultura têm diferentes problemáticas, né, diferentes impactos, doenças, seja excesso de chuva, inundação, falta de água, os incêndios, né, mas focando especificamente na seca. Então, a primeira oficina que nós fizemos foi em 10 de outubro, e a ideia foi, a gente apresentou uma parte disso que a gente apresentou hoje, e fizemos um levantamento numa outra oficina, dia 17 de novembro, trazendo os resultados e validando o que os ACRs apontaram como impactos da seca
na agricultura local, na vida das pessoas, etc. Então, a gente dividiu, não sei se está muito claro, essa nossa árvore de impactos. A gente buscou olhar os impactos não só para o tema da produtividade, né, que é o foco principal, mas olhar os impactos sobre a saúde, os impactos sobre as relações sociais, os impactos sobre a renda e os impactos ambientais dessa situação, quando há tantos dias sem chuva ou seca prolongada. E eu vou só ressaltar alguns temas assim que eu achei que foram bem pertinentes, né, e que precisam constar nos dados e nos estudos, o quanto que a seca causa impactos na saúde, né, como falta de alimentos, pela baixa produtividade, né, de segurança alimentar, o uso de agroquímicos para garantir a produtividade, que também leva a impactos na alimentação, câncer de pele por irradiação solar, a alta temperatura que complica o trabalho dos idosos, né, a pressão alta, não só de quem está na terra trabalhando, mas os familiares precisam cuidar dessas pessoas, então é um impacto geral, né, isso foi bem colocado. Os problemas respiratórios que diretamente afetam, né, poeira, e atrapalha não só os idosos, as crianças, mas também as pessoas que estão trabalhando. E ansiedade, depressão e desmotivação justamente pela perda da colheita, pelos problemas de saúde. Então, entender o quanto que isso também impacta na vida das pessoas. Uma outra coisa que nós levantamos, junto com os ACRs, foram os problemas das relações sociais, né? O quanto que o que o Rodrigo colocou, né? O preconceito e a imagem que a mídia tem sobre as pessoas que são atingidas pela seca, né? Os flagelados da seca, sem enxergar que são pessoas ativas e produtivas, mas que sofrem com os impactos da seca. O problema da migração e de desestruturação familiar, né? Quando a colheita não pela perda de plantio, né, pelos problemas na colheita, a descrença do agricultor na sua atividade, que se estende para os jovens, né, que abandonam também o campo, vão buscar trabalho na cidade e não têm a mesma oportunidade, porque não tem o mesmo tipo de trabalho que tem no campo. E outra coisa interessante que é a perda da atividade ao ar livre, né, isso impacta também as relações sociais, escolares, de vida, de lazer, por conta da seca. Um outro tópico que a gente levantou foram os impactos sobre a renda, né? Claro, baixa produtividade, a perda da colheita, muitos impactos, mas não são só relacionados a isso. Então, a necessidade de compra de produtos fora do local e de alimentos que não foram produzidos, às vezes, de forma orgânica ou de forma adequada, isso gera gastos também, perda de diárias pelo deslocamento, a venda de animais, compra de equipamentos, ventiladores, ar-condicionado por conta do calor e o aumento na conta de luz, isso impacta a renda. O tema da migração, novamente, né, e o desemprego, de qualificação que impacta na renda das famílias, a necessidade de compras de roupas adaptadas, de protetor solar, que aumentam os gastos também, a perda da produtividade, a redução da renda diretamente, né, por conta da colheita, e gastos com compra de sementes. E um tema que vem relacionando aos impactos ambientais é a perda da biodiversidade das sementes locais, né, e os impactos dessa introdução no ambiente, o uso de agroquímicos, que já foi comentado, a diminuição da quantidade de água, né, os córregos que ficam secos, que mais? A falta de recursos e conhecimento para a convivência com a seca, né? Quais estratégias usar nesses processos, que é um pouco que a gente vai falar no final, e a falta de captação de água. Acho que a água é um dos impactos principais ao ambiente, mas que obviamente tem relação com a colheita e com o plantio. Então, nessa conversa com os ACR, nós levantamos esses impactos da seca nas comunidades da Chapada Diamantina e Irecê. Algum ACR quer fazer algum comentário? Algum beneficiário quer fazer algum comentário? Está aberto uns minutinhos aí. Acho que é importante a gente ouvir, de repente, o que vocês acham disso tudo. Eu falei um pouco rápido, porque são temas, mas vão aparecer novamente nos questionários também.
Eu não estou olhando o chat. Deixa eu ver. Tiago fez um comentário. Tiago, não quer abrir o áudio e fazer a pergunta? Oi, Thiago aqui. Explicar um pouco a pergunta que eu fiz aí. Em relação, assim, por exemplo, né? Eu fiz a pergunta assim, por exemplo, digamos que a gente tenha, né, esses dados climáticos e preparamos, por exemplo, agora, né? Nós temos um período de muita chuva e preparamos toda a produção para esses dados climáticos. Aí aconteça alguma variação no clima natural e mude totalmente esse cenário. Quais seriam os procedimentos a ser tomados a partir daí, já que a gente preparou uma terra e uma produção para uma área, para um período de clima chuvoso, né, de muita chuva e não de seca? Boa tarde, Thiago. Não sei se eu tenho a resposta exatamente para a sua dúvida, né? Você perguntando como é que você faria para ajustar um plantio que já estaria preparado com o clima, né? Eu acho que a curto prazo eu não consigo pensar aqui numa solução, mas quando a gente percebe aquela tendência de aumento de temperatura ou até de eventos de seca, de eventos extremos, algumas possibilidades que a gente percebe por exemplo, a mudança dos hábitos de trabalho, né, do horário, de trabalhar no campo, a outra de condições melhores, né, seja às vezes trator com ar-condicionado. Eu sei que isso é distante da nossa realidade, mas são soluções que podem ser pensadas. A outra são as de plantio conjugado com outras culturas que propiciam uma maior umidade para as plantas, então vai ter uma umidade maior ali no solo. Então, quando você tem esses períodos de seca, a planta sofre menos desse estresse, né? Agora, eu não sei se você pensou no caso se chove mais do que esperado, eu não sei te dizer. Normalmente, o principal problema é o inverso, né? A falta de chuva para a planta. Eu não sei se alguém tem algum outro comentário de uma outra prática que pensa que a gente poderia compartilhar aqui ou não. A outra também é pensar num cultivo mais apropriado para aquela região ou para aquele prognóstico, né? Para aquela previsão. Será que plantar maracujá vai ser bom? Ou será que, às vezes, uma cultura mais resistente vai sofrer menos, entendeu? No aspecto de produtividade? Então, eu queria contribuir também. Estão me ouvindo bem? Sim. Por exemplo, esses estudos, né, climáticos e agricultura, o aspecto da agricultura já vem sendo feito, né, na área do café, por exemplo, tem estudos que falam que realmente vai haver um deslocamento, por exemplo, das regiões para a região sudeste, que hoje já tem, mas que hoje, por exemplo, Minas está sofrendo com uma grande seca no período que o café pode se deslocar para regiões do sul, por exemplo. Então, acumular esses impactos climáticos como estão, talvez a gente tenha que repensar as culturas que a gente planta, né? Essa é uma questão. Uma outra questão que a gente tem visto muito nos estudos na área...
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.